Procurei aqui muito rapidamente, secretário, os números do Banco Central. No ano passado, empresas multinacionais instaladas no Brasil remeteram ao exterior em despesa, né, então o número bruto, 29 bilhões de dólares em remessas de lucros e dividendos às suas sedes. Fazendo uma conta de grossa, assim, com lápis e papel, aplicando-se uma alíquota de 10% sobre este montante, já que estamos falando de multinacionais, são todas empresas que têm faturamento elevado, daria 2 bilhões e 900 milhões de dólares, pelo câmbio de hoje seriam 16 bilhões de reais apenas nesta linha. Na apresentação do projeto, o texto citava 8 bilhões e 900 milhões de reais adicionais na tributação de 10% na remessa de dividendos ao exterior. Por que há essa diferença? Os senhores entendem que as empresas multinacionais passarão a remeter menor volume de lucros e dividendos a partir de agora? Olha, tem dois aspectos nessa questão. O primeiro deles é o seguinte: as estatísticas do Banco Central, elas por vezes incluem na estatística de dividendos e distribuição de lucros ao exterior o juros sobre capital próprio. Sim. E o juros sobre capital próprio, ele tecnicamente ele é um dividendo, é uma distribuição de lucros, mas ele tem um tratamento tributário completamente diferente que não vai ser alterado. Então, a estatística do Banco Central pega esse montante de juros sobre capital próprio que é expressivo. Além disso, mas independentemente disso, os estudos da Receita, todos que foram feitos sobre o imposto mínimo e sobre a retenção por estrangeiro, eles antecipam a reação dos contribuintes à nova tributação. Então, eles contêm estimativas de eventuais reduções do pagamento de dividendos e outras formas de distribuição, por exemplo, aumento de juros sobre capital próprio, ou mesmo outras formas de ingresso e saída de recursos no país. Então, eles estimam uma redução nessas distribuições, que é natural quando você altera regras tributárias. Secretário, o presidente Lula pediu a Davi Alcolumbre e ao Hugo Mota que, na medida do possível, essa proposta seja aprovada para a sanção presidencial até julho, no primeiro semestre. Há algum prazo legal ou pelo menos alguma possibilidade para a Receita Federal se preparar para fazer essas mudanças para o ano que vem? Há um prazo final, alguma data que até essa data dá para as mudanças valerem para o ano que vem? Depois dela fica impossível? Olha, o prazo legal para que qualquer mudança de tributação seja aprovada é o final do ano, é 31 de dezembro desse ano. É claro que a Receita precisa se preparar, então a gente precisaria de uns 2 ou 3 meses antes do final do ano. O ideal seria que o projeto fosse aprovado uns 2 ou 3 meses antes do final do ano, para que a Receita possa preparar todos os sistemas para fazer a cobrança sem complicação para o contribuinte. Outubro, então. Acho que por aí seria o ideal. Secretário, eu quero trazer também um pouco da reação dos municípios. A gente já começou a falar sobre isso, sobre a possibilidade, segundo esses gestores municipais, da perda de receita, já que eles também têm parte da retenção do imposto de renda na folha dos servidores. Uma sugestão que está circulando entre os parlamentares já é de uma transferência direta de parte da verba da compensação para os entes federativos. É um caminho possível? E eu queria já emendar numa segunda pergunta, porque a gente não tem muito tempo, secretário, sobre corte de gastos. Existe uma cobrança para que o governo apresente mais projetos. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, já sinalizou algo nesse sentido, mas nada muito concreto até aqui. Existe uma impressão de que o governo joga a responsabilidade para o setor produtivo, sempre taxando mais. Vocês estão estudando novas propostas de reforma administrativa ou de corte nas despesas? Olha, sobre essa questão do corte nas despesas, eu digo o seguinte: a gente, no Ministério da Fazenda, é nossa função primordial analisar a qualquer momento o gasto, a qualidade do gasto, e a gente enviou no passado um pacote com corte de gastos expressivos e que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado em tempo recorde, com grande apoio, e continuamos trabalhando nisso. O Ministério da Fazenda não vai esmorecer na luta pelo equilíbrio fiscal, pela responsabilidade, não há dúvida disso. Então, novos projetos virão ainda nesse ano?
Olha, a gente precisa estudar isso com calma, ver, entender as circunstâncias. Existe o orçamento, está acabando de ser aprovado, a gente precisa analisar o resultado do orçamento. Eu não queria me adiantar nenhuma medida nesse sentido. Sobre os municípios, secretário, para a gente fechar. Verdade. Sobre os municípios, o que eu tenho a dizer é o seguinte, toda a receita do IR, ela é repartida entre União, estados e municípios. Mais ou menos 50% fica com a União, 50% fica com estados e municípios. O projeto prevê compensação total do que está sendo desonerado pelo imposto mínimo. Então, os estados e municípios vão ser totalmente compensados pela parcela que está sendo desonerada no bolo total. Então, uma parte das receitas que vão ser 50% exatamente das receitas que vão ser obtidas com o imposto mínimo vão ser transferidas para estados e municípios. O que eu não quero negar é que os estados e municípios têm uma perda. Por quê? Essa perda se restringe à desoneração da própria folha deles, porque pela Constituição, estados e municípios têm direito de receber o imposto de renda que é aplicado sobre a folha dos seus servidores. Essa é realmente um impacto da medida, mas esse impacto é um impacto menor e ele é uma própria decorrência da medida. A gente está beneficiando os servidores de estados e municípios com a desoneração e isso está causando indiretamente um impacto nas contas públicas.